Vamos então à análise da quarta questão desse nosso 12º capítulo. A questão diz o seguinte: para a validade da certidão de dívida ativa não é essencial. Essa questão tem que ser analisada com cuidado, porque normalmente quando se fala dos requisitos da certidão de dívida ativa, a gente invoca o artigo 202 do Código Tributário Nacional, que diz os elementos que devem constar do termo de inscrição, e o parágrafo único, que diz que a certidão deve ter os mesmos elementos do termo somados ao número do livro e da folha em que aquele débito está inscrito. É que, na realidade, o código é de 1966, na época os livros eram de papel, efetivamente, quando o contribuinte não pagava o tributo se lavrava um termo no livro de papel, dizendo as características essenciais daquele débito. Lavrado esse termo, haveria presunção de liquidez e certeza do débito, mas só que para executar, não dava para executar com o livro todo, né? Então você tinha que separar a informação numa certidão. Então aparecia uma certidão que era um documento que dizia, que diz ainda, né? Mas na época dizia, se referindo a um livro físico, né? Que no livro número tal, folha número tal da dívida ativa está escrito o seguinte, copiava o termo. Qual é o problema? Ocorre que o artigo 2º, parágrafo 5º da Lei 6.830, a Lei de Execuções Fiscais, também tem as regras referentes ao que se exige da certidão e o que se exige do termo. É bem parecido, mas há algumas pequenas diferenças, e uma das diferenças é bastante relevante para a resolução dessa questão, que foi montada usando mais a regra da LEF. Tem que se conhecer também a regra da LEF, ok? E eu vou mostrar exatamente qual é o problema aqui para vocês. Vamos lá. Quando se coloca aqui, não é essencial, né? Então aparece data da inscrição, a data da inscrição ela aparece como essencial nas duas normas, tanto no Código Tributário Nacional quanto no artigo 2º, vamos identificar aqui, que vocês têm que analisar o CTN 202, tem que conhecer o 202 com o seu parágrafo único, e também tem que conhecer a Lei das Execuções Fiscais, a LEF, no seu artigo 2º, parágrafo 5º, certo? Que traz também os requisitos, são bem parecidos, nos dois consta a data da inscrição, nos dois consta a origem, a natureza, constam, né? Origem, a natureza e o fundamento. Aí vem um detalhe, no Código Tributário Nacional se fala só do fundamento legal da dívida. Porque o Código Tributário Nacional fala da dívida ativa de natureza tributária somente. E tributo é uma prestação pecuniária compulsória instituída em lei, por isso que aparece legal. Só que a LEF serve para a execução da dívida ativa tributária e da não tributária. E a não tributária poderia ter um fundamento contratual. Ok? Então, por isso que se coloca fundamento legal ou contratual. Isso está nesse parágrafo 5º, no inciso 3 da LEF. Então, artigo 2º, LEF, né? Artigo 2º, parágrafo 5º, inciso 3º, certo? Isso aqui foi redigido com base na LEF. A autenticação da autoridade competente aparece nas duas normas, no Código Tributário aparece já no caput, né? Que diz que o termo será autenticado pela autoridade competente. Aí aparece item D, domicílio ou residência de um e outro, do devedor e do responsável ou corresponsável. Na realidade, tanto na LEF quanto no Código Tributário Nacional, vocês podem conferir nas duas regras, se coloca isso aqui não como requisito essencial. A LEF, por exemplo, diz que isso vai ser colocado se for conhecido, né? Quando possível, então não é requisito essencial. A LEF, no parágrafo 5º, no inciso 1 diz, o nome do devedor dos corresponsáveis é sempre que é conhecido o domicílio ou residência de um e de outro. Sempre que é conhecido, não é necessariamente sempre, né? Não é sempre. Já no artigo 202 do Código Tributário Nacional, no inciso 1 se fala o nome do devedor, e sendo o caso dos corresponsáveis, bem como sempre que possível. A LEF fala sempre que conhecido, o CTN fala sempre que possível, mas nos dois casos não é essencial. Por isso a alternativa corresponde ao gabarito, a alternativa D. Em ambas as normas também se coloca que é necessário na certidão colocar o número do livro e da folha da inscrição em dívida ativa, ok? Com isso a gente termina a análise dessa quarta questão.